Fala, seus pitiu, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio da série Pelas Ruas de Belém do projeto Pit Tour. Hoje a gente vai conhecer um pouco da história daquele que dá nome a mais uma rua importante no bairro da Cidade Velha, em Belém. A rua Doutor Assis. Quem foi esse pequeno já, mano? Vem-te embora que eu vou te contar. Joaquim José de Assis, o Doutor Assis, foi um jornalista mineiro, filho de Francisco Alves de Assis e de Senhorinha de Assis. Estudou bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais na Academia de São Paulo, tendo concluído em 1854. No ano seguinte, veio para a província do Pará atuar como secretário do presidente Dr. Rego Barros. Casou-se com Brites de Assis no dia 14 de julho de 1856 e com ela também teve uma filha, Augusta de Assis. Exerceu os cargos de procurador fiscal da Tesouraria da Fazenda e de diretor-geral de Instrução Pública da província do Pará. Em seguida entrou para a política quando foi eleito deputado provincial, mais de uma vez inclusive. Assis foi um dos fundadores da loja maçônica em Belém, Firmeza e Humanidade, por meio da qual esteve à frente de algumas iniciativas relacionadas à Revolução Abolicionista, que era frequentemente debatida à época. Esta mesma loja lhe conferiu o título de Venerável de Honra, por razão de inúmeras benfeitorias. Dizem, inclusive, que como exemplo de suas benesses ao movimento abolicionista, de Paris, onde ele estava estudando, enviou cartas aos seus parentes lhes recomendando a alforria para que os escravos de sua família também já aderissem à abolição antes de 1878, como forma aí de expressar sua adesão ao movimento. Atitude que, convenhamos, não o isenta das práticas de propagação e reprodução do racismo por meio da escravidão. Enfim, continuando, foi um dos primeiros membros da Liga Redentora, um grupo criado após 1878 exatamente com o objetivo de anistiar formalmente os escravos da província do Pará. Assis foi ainda presidente-geral da Companhia Protetora da Indústria Pastoril. Falava-se pouco, mas ele era um fazendeiro poderoso em Belém. Nos dias atuais seria um grande empresário aí do agro. Foi também membro honorário da Imperial Sociedade Artística Paraense e compôs a Liga da Imprensa, a qual organizou os festejos aí relacionados à abolição da escravidão em 13 de maio de 88. Na condição de jornalista, Dr. Assis escreveu para alguns jornais da província, como o Jornal do Amazonas e o O Liberal do Pará. Falava especialmente sobre as ideias liberais, com as quais ele era adepto e defensor. Em 1882, fundou, fez parte da redação e dirigiu o jornal O Pelicano, um periódico maçom. Em 1873, fundou um outro periódico, este de cunho republicano, o chamado O Futuro, o qual esboçava, e projetava as teorias liberais naquilo que viria a ser a República Brasileira. Mais tarde, em 1876, junto com o nosso conhecido Antônio Lemos e o compositor Francisco Cerqueira, fundou o jornal A Província do Pará, um circular que passaria a ser o principal meio de notícias liberais nas efervescentes discussões políticas que aconteciam na época. Este jornal chegou a ser o terceiro mais antigo do Brasil, viu? Bom, como se viu nesta biografia, Dr. Assis é mais um ator da história imperial paraense que figurou aí entre importantes cargos e deixou um legado em posições importantes na gestão, propagação de informações, bem como na economia do Pará. Isso sob uma ótica branca, elitista e positivista. Características que marcam a nossa história, mas que ainda assim a gente precisa conhecer para finalmente entender a hereditariedade que nos convém ou não. Bem, a Rua Doutor Assis, gente, fica no bairro da Cidade Velha, em Belém. Inicia ali na Catedral da Sé, e finda na Avenida Almirante Tamandaré. Essa rua anteriormente era chamada de Rua do Espírito Santo. Ao longo dela se encontram várias casas antigas, algumas com azulejos portugueses e europeus na parede ainda, a Catedral da Sé, uma fábrica de velas e o Palacete Pinho, um importante prédio aqui da nossa arquitetura, além de diversas lojas de materiais de ferragens e motores marítimos também. Bom, é isso, os pitius. Em breve traremos novos episódios do Pelas Ruas de Belém, ainda no bairro da Cidade Velha, viu? E se tu gostaste deste conteúdo, dá uma força, mano. Curte, comenta, compartilha e segue a gente. As referências bibliográficas estão na descrição do vídeo, mas se tu quiseres,
chama nos directs da vida aí que eu te mando, beleza? Fui!